Seja bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui a gente destrincha tudo sobre viagens. Pô, e o episódio de hoje, eu tenho a honra aqui de finalmente, Finalmente conseguir um episódio com o meu amigo Dr. Gleicon, médico emergencista e viajante. Ele conhece nada mais nada menos que, de acordo com a ONU, mais de 100 países e 120 e tantos outros, né? Se for considerar os países aí que não fazem parte da ONU, né? Eu gosto de contar do jeito não ONU, né? Sim, sim. 121, mas 121. a ONU deu 101. E não é tão difícil, né? A gente escolher um país assim que nós não conversamos ainda, assim, um país que não foi, né, explorado aqui no nosso podcast. E nós debatemos aí, né? Esse vai ser um primeiro episódio de muitos outros, eu espero. E a gente vai falar, vamos falar hoje então sobre Sri Lanka, Gleicon. Pois é, Sri Lanka, então, cara, eu fiz essa viagem em 2022, junto com uma viagem grande, assim. Eu sempre, geralmente, uma vez por ano, nas minhas férias, eu faço uma viagem maior, porque eu costumo viajar muito não estando de férias, né? Eu percebo. E daí essa eu fiz junto com... A gente começou pela Índia, eu fui com amigos e a gente começou pela Índia. Fizemos Índia, Nepal e daí do Nepal a gente foi para o Sri Lanka. Então vamos lá, Gleicon. Antes de tudo, você falou Índia, Nepal, tá. Para quem está nos assistindo, localiza eles no mapa. Onde fica o Sri Lanka? Então, o Sri Lanka é muito próximo da Índia, fica na Ásia, né? Faz parte ali da região do sul, não é sudeste asiático, mas é o sul da Ásia que eles chamam, né? E muita gente confunde o Sri Lanka com Índia, acha que tudo é a mesma coisa. Inclusive, eu achava, não a mesma coisa, mas culturalmente eu achava que eles eram muito parecidos, mas é muito diferente, muito diferente. Só realmente a proximidade. A Índia ela é muito grande, é um país também tipo Brasil, territorialmente, ela tem uma área descontínua, assim, que faz uma divisa lá com a China lá para cima. Eu fui para a Índia, a primeira vez nunca tinha ido, foi uma experiência fantástica. E fiz Nepal, depois a gente voltou para a Índia para fazer mais algumas áreas e fomos para o Sri Lanka. Então foram várias culturas diferentes ali que a gente foi vendo. E o Sri Lanka, eu me impressionei porque eu fui esperando encontrar uma coisa parecida com a Índia e encontrei uma coisa parecida com a Tailândia, por exemplo. Mais próximo da Tailândia. Parece Tailândia. Tipo assim, em termos assim, quando você está viajando por lá, eu fiz Tailândia 3 vezes já, eu conheço várias áreas da Tailândia, então você tem praia, você tem muita natureza, você tem comida boa, você tem um povo maravilhoso, budista, muito budismo lá, né? Eles são, eu não tenho certeza se é a principal religião, mas a gente passou por muitos templos budistas, assim, e o nosso guia, inclusive, era budista. Eu adoro o budismo, acho muito legal. E a Tailândia é muito budista, né? Então, eu me senti muito como se eu estivesse na Tailândia e não na Índia. Eu tinha acabado de vir da Índia, né? Então, foi bem legal. A gente começou por Colombo, que é uma das capitais, né? Tem Colombo e uma outra que eles chamam de Kola, que é do lado de Vai Colombo. aparecer aqui no mapa, assim, na hora do vídeo. As duas capitais são consideradas capitais do país, mas Colombo é a maior cidade, que não tem muita coisa para fazer. A gente meio que chegou em Colombo e já zarpou para as principais atividades. Entendi. Qual que foi a linha aérea que você pegou, assim? Fez escala onde para chegar lá? A gente saiu da Índia, de Air India mesmo. Então, antes da Índia, só pro cara falar assim, eu se eu quero ir pro Sri Lanka, eu vou sair aqui do Brasil. Você tem várias maneiras de ir, né? Eu acredito que pra gente, a mais fácil, talvez não seja mais barata, é o Oriente Médio, né? Então, Dubai, você vai de Emirates, ou você vai de Qatar por Doha, dá para ir de Turkish, por Istambul. Eu fui de Etiópia. Brasil, daí fez escala no Oriente Médio. Eu fui pela África, então fiz a Addis Abeba. Eu gosto muito da Etiópia. Obviamente, talvez não seja a melhor companhia, né? Mas os preços são bons, né? A gente foi de econômica, eu raramente viajo de executivo, consigo viajar tanto assim, porque eu viajo muito de econômica.
E a gente... Addis Abeba fica muito... são 12 horas até lá, e depois de lá, ele está no meio de tudo ali. Até a Índia são mais 5 horas, mas eles não têm voo direto para lá. Eu acredito que a Etiópia não faz voo direto para lá, mas faz uma conexão na Índia muito fácil. Sim, E da Índia para lá são 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. entendi. E, e daí eu fui de Air India, né? Mas se você quiser fazer somente uma conexão, é Oriente Médio, é o jeito mais fácil. Pergunta, e precisa de visto para entrar no Sri Lanka? Não, não precisa. Só o passaporte azulzinho brasileiro, Sim. de boa. Já é de boa. E daí eu acho que você pega um visto na hora lá. Eu vou ser sincero pra você que eu preciso me lembrar, mas a gente não tira o visto, não. Nem a Índia hoje em dia você precisa mais, você tira o visto na chegada. E você Sri tem um Lanka eu acho limite? que não é nem visto, é só eles carimbam teu passaporte. Entendi. lá. E você ficou quanto tempo lá no Sri Lanka? Quantos dias? Cara, a gente deu acho que uns 8 dias no Sri Lanka a gente fez, porque era no meio de uma viagem enorme, né? A gente começou pela Índia, Nepal, aí Sri Lanka, daí do Sri Lanka era para a gente ter ido direto para Seychelles, porque a Sri Lankan Airlines, ela faz direto um voo dali para Seychelles. E o nosso voo foi cancelado. A gente teve que ir por Dubai para poder ir para Seychelles. Tivemos que fazer uma mudança de itinerário. É um voo maravilhoso ali, porque é muito próximo. Seychelles fica, acho que dá umas 2 horas e meia, 3 horas de Colombo. Mas daí eles mudaram o dia do voo, porque isso foi em 2022. Ainda estava muito aquela história de voltar os voos. Sim. Tinha muito voo ainda que fazia poucas vezes por semana, então não era aquela coisa bem frequente, sabe? E daí, como eles mudaram, a gente teve que... Aí reembolsaram, compramos um voo para Dubai, daí fomos por Dubai. E daí a gente fez isso daí 8 dias. Deu para conhecer legal. E assim, vamos lá, um país budista, um país que é mais próximo da Tailândia em termos de cultura. O que você fez lá? O viajante que sai do Brasil, ele fala, tá, eu quero ir pro Sri Lanka. O que eu vou fazer no Sri Lanka? O Sri Lanka é muito legal. Eu costumo dizer que é um dos lugares que eu me surpreendi, assim, porque você vai esperando uma coisa e acha uma coisa muito melhor, né? E aconteceu isso comigo em alguns outros países, já que isso a gente pode conversar uma outra hora. Mas o que é legal? Lá você tem cidade grande, Colombo, uma cidade grande, que óbvio, tem suas atrações, não foi o nosso objetivo, mas tem. Você tem praias muito legais, muito, muito bonitas mesmo no Índico, ali, principalmente no sul do país. Só lembrando, é uma ilha, né? O Sri Lanka é uma ilha. Sim. É uma ilha não tão grande assim, mas você consegue dar uma volta toda, mas você precisa de alguns dias. Costuma-se dizer que entre 7 e 10 dias você consegue dar uma volta inteira na ilha, né? A gente optou por não dar a volta inteira, a gente fez, digamos assim, da parte metade para o sul, né? A gente até avançou um pouquinho para o norte, mas fomos somente num destino que já eu comento. E daí, então, você tem cidade, você tem praia, você tem montanha, muita montanha. É mesmo. Cidades pitorescas, maravilhosas no meio da montanha. Então, se o cara quiser fazer um mergulho, como você é mergulhador, né? Sim. Eu não Faz mergulhei, mergulho. mas dá pra mergulhar lá. Tem montanha, o pessoal pode fazer hiking, escalada. Sim. Você tem safari, você pode fazer safari de elefante, porque tem verdade, muito né? elefante lá. Você tem aí você tem lugares para você conhecer plantações, eles plantam muito arroz. E assim, culturalmente é muito legal. É bem legal. Você tem passeio de trem, né? Então, eu já vou te falar. O roteiro a gente fez para o sul, saímos de Colombo, fomos para o sul para conhecer as praias do sul. Daí a gente ficou hospedado num resort bem legal. E daí a gente começou a subir pelo meio do país, bem pelo interior, porque o nosso objetivo principal era fazer um passeio famosíssimo de trem, que você vai de uma cidade que chama Ela, com 2 L's, Ela. É uma cidade, essa é no meio da montanha, uma cidade pitoresca, assim, linda, linda Na mesmo. montanha. Cheio de restaurantezinho legal, de hotéis legais, cheio de turista, bem turística mesmo. E é bonito, porque o clima é gostoso, né? E daí você faz essa viagem de trem de Ela até Kandy. Só que a gente não fez, pelo menos todo mundo sugere para você não fazer a viagem inteira, porque dura 7, 8 horas. Faz a primeira parte da viagem, que você desce numa primeira parada, que é uma cidade bem pequena, até nem me lembro o nome,
que daí dá uma viagem de mais ou menos umas 2h30, 3 horas. E daí é o principal percurso, né? O percurso mais legal é essa primeira parte. Depois já vira campus, assim, já não Entendi. tem mais tanta Aí coisa. vocês pararam nessa cidade ou só fizeram um bate-volta? Não, a gente parou na cidade e continuou, porque daí o que acontece? Como a gente estava com o nosso guia, ele deixou a gente em ela, a gente estava em ela, a gente dormiu em ela, e depois ele pegou a gente nessa cidade. Ele foi de carro e a gente foi de trem. Só que, cara, viagem de trem é muito legal. É muito legal. Aqueles trens parece um trem mais antigo, assim. A Sim. locomotiva é uma locomotiva normal, mas os vagões mais antigos. E que daí vai pessoas do país junto, tipo moradores Aí mesmo. você tem uma imersão na cultura, né, cara? Turistas, é muito legal, cara. É bem legal. É. E daí você vai conhecendo, passa no meio de montanha, muitos túneis, cachoeiras, plantações. É considerado, parece que um dos países, uma das viagens de trem assim mais legais do mundo. Assim. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar a Ela pra respeito disso. Kandy, é super famosa. É bem legal mesmo. Eu fui descobrindo isso quando a gente preparou essa viagem, né? E como é que foi? Então vamos lá. Sri Lanka, você olhou no mapa, né? Tá aqui, eu não conheço, nem leu sobre, ou você estudou antes sobre? Como é que Não, foi? eu sempre estudo, né? Hoje em dia eu tô com bastante prática de preparar a viagem. Dá uma assim. lida antes, estuda um pouco da Eu, cultura. eu já tenho em mente lugares que eu quero ir, né? A Índia, sinceramente, não era a minha prioridade, mas eu acabei indo porque daí um dos amigos meus que foi comigo, ele é um fotógrafo um fotógrafo famoso, que tem um super blog, assim, e daí ele queria ir para a Índia já há muito tempo, e daí ele me convenceu. Daí fomos ele, fomos com uma outra amiga que viaja bastante comigo, e a gente falava, então vamos para a Índia e vamos fazer outros países, então vamos ver aqui, porque a gente viajou por 40 e poucos dias, sabe? Daí a gente olhou Caramba, lá, 40 e poucos dias, tudo ali nessa parte da Ásia. mais ou menos, né? Porque daí foi a viagem que eu fiz. Depois ali do Sri Lanka eu fui para Seychelles, daí depois eu desci para Réunion, que pertence à França, que é uma ilha na França, lá na África, no Índico Sul, lá. Depois eu fui para Mayotte, que é uma outra ilha que pertence à França, que fica entre Madagascar e Moçambique. E depois eu voltei. Daí, para voltar, daí eu vim pro Brasil. Só que daí foi tudo voltando. Foi Entendi. Réunion, Seychelles, Addis Abeba Cara, e São Paulo. que rolê, Foi hein? loucura. Que rolê. Mas foi legal. Foi 42 dias, eu acho. De Que viagem. época do ano você foi? Eu fui em novembro. Comecei meio pro final de outubro até final de novembro. Pra quem tá nos Cheguei aqui assistindo, finalzinho de novembro. essa época ali não é o Sudeste Asiático, como você falou no início do episódio, mas pra quem não conhece, existe um fenômeno chamado das monções, né? Que são chuvas torrenciais ali depois Já do meio do ano, terminou. né? Pelo menos aquela região ali, Entendi. geralmente termina em setembro e outubro, né? É bem no meio do ano, assim. É até porque setembro, sempre outubro. a minha preocupação de alguns turistas, né? Às vezes eles veem alguns destinos turísticos como a Tailândia, né? Você ir pra Ah, sim. Tailândia no Chove segundo muito. semestre chove muito, né? Chove. Geralmente junho, julho começa a chover ali, vai chover até setembro, outubro. Mas ali, pelo menos aquela região, a gente levou muita sorte. Nós não pegamos chuva praticamente em lugar nenhum. Nenhum dos países que a O gente clima foi. quente. Quente. A Índia estava muito quente, o Sri Lanka. Aí o Sri Lanka varia muito. Você tem desde de áreas mais quentes, lá quando a gente estava na praia, era mais calor, o sul ali da ilha estava mais quente, mas daí como você começa a subir a montanha, aí já esfria mais. Então ela, que é Ah, no sim. meio da montanha, temperatura de cidade de montanha. Ah, É legal. bem legal. Daí Kandy, porque daí o nosso guia pegou a gente em Kandy pegou a gente nessa cidade, que a gente desceu do trem e levou a gente para Kandy, porque Kandy é uma cidade que vale a pena conhecer. É bem legal também, é uma cidade turística, também cercada de montanhas, não tão alta quanto ela, mas é alta também. E tem um lago bonito. E daí de lá a gente foi para um dos pontos altos do Sri Lanka, que você ir para lá e não ir nesse lugar é como você ir para o Peru e conhecer Lima e não ir para Machu Picchu, Que lugar? que chama Sigiriya. Sigiria. Seguiria ou Sigiria. Lá eles falam Seguiria, mas você escreve Sigiriya com G. Que é como se fosse o Machu Picchu deles, assim. Cara, é muito top. Sério. Procure lá e olha, pra você ver o que é Seguiria. É um antigo, isso vem da época dos reis deles lá, antes de Cristo. É uma cidade que eles construíram numa rocha, mas uma rocha gigantesca, muito alta, e lá em cima tinha um palácio
com jardins, com prédios e aquelas coisas de palácios antigos. E ele era a rocha, eles esculpiram em formato de leão, que agora só sobraram as patas. Então você vê as patas dos leões, é esculpido na rocha, só que perdeu a cabeça, diz que a entrada era pela cabeça. Se você ler sobre Seguiria lá, você vai ver isso daí. Mas cara, é muito massa, porque você sobe mesmo, você vai até lá em cima, e daí lá tem as ruínas dos palácios, das piscinas que eles tinham, aqueles jardins e é muito alto, assim, você vê daí uma planície assim legal, que daí tem algumas outras Tem um mirante bacana. Formações rochosas, é bem bonito, é bem legal. Caramba, cara, você falou igual uma Machu Picchu, assim, e às vezes dessa É uma área de informação... peregrinação, assim, mais ou menos. Sim. Então eles consideram também aquilo lá como uma coisa de um valor também histórico, cultural. Cara, que a Ásia não é algo que, por exemplo, a gente não aprende na escola a respeito da história da China, do Sudeste Asiático. A gente começa, às vezes, a estudar ali a hora que começou o imperialismo ali, que veio a Inglaterra, a França colonizar aquilo ali, ou dos portugueses que queriam chegar nas Índias, né, acabaram indo... O Japão, depois da era Tokugawa, que eles chamam, era Meiji. A gente não estuda, né? E se a gente for ver a história, pô, você já conhece quantos países ali da Ásia, né? Tem histórias muito antigas ali, é uma riqueza cultural muito grande, né, da Ásia. Eu vejo assim que... Eu só tive a oportunidade de ir pro Japão, né? Só que, pô, já o Japão já explodiu já na mata cabeça. pau, né? Fiquei Mata 15 pau. dias no Japão, né? Então consegui ter uma boa imersão. E você falando de Sri Lanka, a hora que você fala isso, pô, mais um lugar que eu tenho que conhecer, cara, porque... É que, cara, é assim, quando você começa a viajar bastante, isso aconteceu comigo. No começo você viaja e curte um monte, e a preparação da viagem é um pouco diferente, assim, né? Você começa vai lá, vou pra onde? Eu me lembro a primeira vez que eu fui pra Europa, eu, tipo, não tinha reservado nada. Cheguei lá, fui reservando hostel, fiz mochilão sozinho. Sim. Que hoje eu já não faço mais isso, né? Porque a preparação já é todo um processo e para mim é uma diversão, porque você começa a conhecer a história do país, né? Do povo, religião, né? Coisas da cultura mesmo, gastronomia, eu adoro juntar gastronomia também com viagem, porque é legal você ir provar coisas. Claro, se é uma coisa muito exótica também, eu não me arrisco tanto, Sim, né? Porque sim. às vezes você estraga a tua viagem, né? Mas é muito legal isso. Então você começa a preparar e estudando o país mesmo, que você tinha me perguntado anteriormente, como que eu... vou escolher o Sri Lanka, como que eu me preparei? Geralmente, a gente escolhe um roteiro ali nos países próximos, e daí eu abro o Google Maps está sempre aberto ali para você ver O que tá o próximo? que dá. E daí eu começo a pesquisar blogs na internet, a primeira coisa, porque se você abrir um guia de viagens desse que você compra em qualquer lugar aí, ou mesmo na internet, ele vai te dar um monte de coisa. E daí tem um monte de coisa que talvez não valha tanto a pena você ir. Você vai perder teu tempo ali, talvez naquele lugar ali, deixar de ver um lugar mais top, porque o guia falou isso. Mas os blogs ajudam demais, cara. Tipo, podcasts, né? Sim, pode viagem, galera. Pode Aqui, ó, viagem. Sri Lanka, pô. Pois é, que te dá um monte de dica legal, entendeu? E Sim. daí, então eu pego muito, que nem agora eu tô preparando uma viagem que eu peguei um blog, puta, top, assim, sabe? Pra ajudar Eu vou pra Bósnia em novembro, nas minhas férias. E, putz, Bósnia, o que eu vou fazer na Bósnia? Cara, a Bósnia tem história, né? Por causa Sim. da guerra, Caramba, cara. daí eu peguei um Bósnia blog, assim, e daí tem uns blogs muito bons que te dão umas dicas muito legais, assim, putz, o que fazer um dia, comida e tudo, é muito legal. Então, a gente fez isso, Sri Lanka rolou mais ou menos isso. Daí a gente preparou e daí falamos, ó, mas tem muita coisa para fazer no Sri Lanka além disso que a gente fez. A gente fez basicamente esse roteiro, porque daí lá decidiria, depois a gente voltou para Colombo. E depois seguimos viagem, mas você pode seguir mais pro norte ainda, que tem mais coisa lá para cima. Tem praias tops lá pro norte. Tem região de mergulho, que a gente não mergulhou. tem surf. Tem surf pra caramba, que é mais pro sul, Sim. sudeste, assim, da ilha. Né? Tem o litoral do lado leste da ilha, que a gente também não foi. Tudo bem que tem umas partes que são mais montanhosas, mas, cara, tem muita coisa, assim. Você nunca consegue conhecer tudo. Não dá, né? Não dá. Eu comento aqui com os convidados, ou também na roda de amigos que, né? Você fala assim, a palavra eu conheço um país,
Ele às vezes pode parecer um pouco arrogante se o cara só esteve numa capital, né? Ou só passou 10 dias, 15 dias, né? Eu sou suspeito de falar isso, porque quando chega, fala assim, você conhece a França? Ah, conheço. O que você conhece da França? Conheço Paris. Paris. Acabou. Você não conhece a França e talvez você não conheça Paris. Talvez eu Porra, conheça. Paris? Exato. Eu sei lá, eu acho que eu devo ter ido umas 7, 8 vezes, 9 vezes, talvez pra Paris e tem um monte de coisa pra fazer. Sim, lá. sim, mas já é, já. Porque... Pô, mas 7, 8 vezes também já é um bom Não, número sim, também. isso é legal, porque daí isso aconteceu. Eu viajo bastante e eu gosto de voltar para, dependendo do lugar, várias vezes para você conseguir realmente conhecer. Então, tem cidades que você não tem como conhecer uma, duas, três vezes. Então, eu já fui muitas vezes para Paris, Londres, Nova York, que daí a partir da terceira vez, quarta vez, ainda mais se você tem um amigo, alguém que more lá ou já morou, vai com você. Isso aconteceu comigo em Londres, em Nova York, de eu ter amigos lá e ficar com eles hospedado e sair andando com eles. Você começa a fazer coisas que os locais fazem. Isso é muito legal. Porque você foge daquele turismo Você clássico. começa a observar coisas que você não observava nas outras viagens, né? E é legal, não é aquele... Ainda mais essas cidades que são super disputadas por turistas. Então você foge daquela massa de turismo que eu acho legal você fazer. Talvez a primeira, a segunda vez que você vai. Mas depois é legal você começar a fazer. Sim. Né? Londres, eu fui uma vez para lá sozinho e fiquei andando sem rumo, assim. Foi muito massa. Cara, eu tenho esse costume. Toda cidade que eu chego, eu coloco o celular no bolso e falo assim, eu vou pegar essa direção aqui e a hora que me der fome, onde for legal eu vou tirar foto e a hora que me der fome eu vou parar pra comer, sabe? Eu até gosto de, a primeira vez que eu tô indo, conhecer realmente os pontos turísticos. Pô, vai pra Nova York, você vai lá vai pra Quinta Avenida, vai ver a estátua, vai ver não sei o quê. Que nem eu fui agora pro Sri Lanka, a gente foi pros pontos teoricamente mais turísticos. Se eu for de novo, é um lugar que eu voltaria. Uma porque pergunta. É muito top. Então já aproveitando, o Sri Lanka é pra quem pretende ir, é um país barato? Barato. Barato? E você compararia... Pô, você conhece mais de 100 países, né? Assim, Comparando próximo ao com outros quê? é barato. Não é tão barato quanto a Tailândia, né? Mais Eu barato, falei então, que é menos barato que a O que eu Tailândia. curti da Tailândia, do Sri Lanka, que eu comparei com a Tailândia, é que a comida é maravilhosa, seguro de você comer, e daí por quê? A gente tava vindo da Índia. Cara, a Índia é fantástico, um dos países mais fantásticos. A gente pode falar uma outra hora. Provavelmente muita gente já Sim. falou da Índia aqui, né? Não, pior que eu acho que Índia não, cara. Cara, a Índia é massa, mas assim, eu vou ser sincero pra você. Cuidado com o que Primeira coisa, a gente ficou lá no total na Índia, eu acho que deve ter dado uns 15 dias quase, umas 2 semanas, uns 14 dias, porque daí parte ali a gente foi pro Nepal, ficamos lá uns 5 dias no Nepal, depois voltou pra Índia, e foi bom a gente ter feito isso, que a gente fez Delhi primeiro, e depois a gente foi pro Nepal, voltou e fez um monte de cidade na Índia depois, Varanasi, Jaipur, fizemos lá o parque... Cara, você foi pro interiorzão. Cara, se você pretende ficar bastante tempo na Índia, vale a pena você dar essa saidinha e voltar. Porque chega uma hora que você precisa sair, cara. Porque, por tudo, assim. Primeiro porque você tem que tomar cuidado o tempo inteiro de comida e bebida. O que você come, o que você bebe, Pode te intoxicar. mas demais, assim. Muita gente se intoxica. A Muitos gente, graças a pontos Deus, sobre ninguém passou mal, mas a gente só comia nos hotéis e levava água mineral dos hotéis lacrada, porque eles podem vender uma água... não lacrada, tipo, teoricamente falsificada na rua, então você tem que tomar muito cuidado. E isso estraga a tua viagem, né? Lógico que você estraga. pegar uma intoxicação, e lá as intoxicações são de gente grande, não E é? mais uma vez eu falo, por isso é fundamental o seguro de viagem. Né? Sim, por isso isso é fundamental o seguro de viagem, porque Pra quando você caramba. vai para um destino, né, um pouco avesso aí em relação à nossa realidade aqui, você tem que estar pronto, né, cara, pra Tem não que tá. tomar um atraso. Eu né? já passei por isso, eu já precisei, eu já Sim. tive um choque anafilático uma vez fora viajando. Então, isso é importante. Mas, então... E aí lá você come de boa, então, no Sri Lanka. Cara, de boa. Alimentação De tranquila. boa, comida maravilhosa, muito boa e segura, super limpo. Qual que é a super comida limpo. típica lá? O que é o normal de se comer lá no Sri Lanka? Depende da região. É legal porque não é uma ilha tão grande, mas eles têm comidas diferentes de acordo com a região. Então a gente comeu, quando estava na região das praias lá pro sul, muito peixe, né? Tem bastante frutos do mar. Eu não posso comer camarão, infelizmente. Mas e quando eu fui pro Sri Lanka, eu já tinha tido a minha reação anafilática, porque eu fiz essa reação anafilática no começo do ano, em 2022, e daí eu viajei para lá no final. Daí você come muito. Então foi muito engraçado, porque quando a gente chegou em Ela,
vindo lá do sul, da ilha, e a gente estava vindo da Índia e Nepal, porque daí nesse sentido eles são muito parecidos, porque a religião dos dois países é muito hindu, Hindu. tanto Índia como Nepal. E eles não comem carne de vaca. A vaca é Come adorada, né? frango, come porco, mas não come carne de vaca por causa da religião. E a gente, depois de 17, 18 dias viajando entre Índia e Nepal, foi o primeiro lugar que a gente comeu. Inclusive, eu tenho no meu Instagram que eu postei. 18 dias sem comer carne, agora comemos aquele baita daquele hamburgão, aquele X tudo ali, né? Isso é legal. Mas, então, você acha de tudo, é muito legal. E tem muito turista lá, cara. Você acha que, mesmo em 2022, agora deve estar mais ainda. A gente foi no final de 2022 que estava... Aquele lado engrenou mesmo nessa época, e eles precisam do turismo. É algo que movimenta gera a economia. E, cara, eles é um povo muito top. Muito receptivo? Muito. Tipo o tailandês, assim. Então vamos lá, a comida é boa. Você tem praia, você tem montanha, o povo é receptivo. Preço é bom. Preço é bom. E agora a pergunta que eu sempre faço, eu sempre faço pros meus convidados. Porque o brasileiro, cara, a nossa sensação de segurança, infelizmente, aqui no Brasil não é a das melhores. Talvez uma das piores aí. Isso é triste. E lá, a sensação de segurança? Super seguro. Tranquilo? Eu costumo dizer, eu já escutei o pessoal falar aqui no podcast, todo mundo meio que concorda que, cara, pra mim tem 2 países no mundo que são muito perigosos, que você tem que tomar muito cuidado. Talvez um ou outro país africano, que eu não conheço e também conheço pouco, que tem guerras e tudo mais, mas em termos dessa segurança pública do dia a dia mesmo, das ruas, é Brasil e México, cara. Você tem que tomar cuidado com esses 2 países. Cara, o México. Cara, o Brasil é perigoso, cara. O Brasil é. E eu vou te dizer que talvez o Brasil seja mais perigoso que o México, dependendo da região que você vai no México. Mas, cara, lá é muito tranquilo. É super seguro. É Super muito seguro. Muito tranquilo. E isso é uma opinião que todos os convidados que vão para os países asiáticos é unânime isso essa é bem questão. tranquilo. Sempre a questão de segurança o pessoal Até fala. porque as leis deles são bem rígidas, né? Você vai pegar lá tráfico de droga, vai pegar lá qualquer coisa mesmo, furto, roubo, alguma coisa, eles são punidos mesmo, são punições bem pesadas, né? Desde a Índia, Nepal, toda aquela região ali do sul nós tivemos vários casos de brasileiros que ficaram presos Sim. lá. Sem falar lá, né? Se você for para Sudeste Asiático, é pior ainda, Pior né? ainda. Tipo, Indonésia, Filipinas, própria Tailândia, é super... teve brasileiro condenado à pena de morte. Sim, cara. sim. Mas, cara, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, que eu adoro o Brasil, mas, cara, o Brasil é perigoso, cara. Eu que já viajei um monte, até países africanos, cara. Que países eu fui pro africanos que você Quênia já, tipo, claro, com guia, tudo, mas Nairobi é muito perigoso também, mas eu me arrisco a dizer que talvez o Brasil é mais perigoso. Cara, pior que Se você sai no meio do Rio de Janeiro, lá, dependendo de onde você tá, talvez seja mais perigoso. E o perigo, na verdade, eu acho que é o nível de violência, né, que a gente usa aqui, que é usado aqui no Brasil, né? O cara, para roubar qualquer coisa tua, ele pode te dar um tiro, te dar uma facada aqui. Isso, claro, você ter furtos de bens, isso acontece em qualquer lugar. Eu fui roubado dentro de um hostel no Canadá. Então, tipo, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Pickpockets, nós estávamos falando no outro episódio aqui, né? A Europa tá cheio. Tá cheio, né? Barcelona, Sim. Paris. Agora, cara, esse nível de violência que a gente tem aqui, cara, putz, é complicado. E é triste, né? Eu vivo falando com amigos meus que são de fora do Brasil, falo, cara, vem pro Brasil conhecer, não sei o quê. Daí a maioria, não, eu quero muito ir, putz, mas é muito perigoso. Cara, mesmo discurso de todo mundo. Todo mundo. O Eriksen tá na Rússia agora. Todo mundo fala a mesma coisa, cara. Né? E ele realmente, quando ele fala assim, que ele é do Brasil, né? Conversando com as pessoas lá, a primeira coisa que eles falam, é perigoso, né? Assim, é um lugar extremamente perigoso. Isso né? é unanimidade, cara. A gente tem um fluxo turístico, por exemplo, muito inferior ao da Tailândia. E olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da nossa costa, olha a nossa biodiversidade, a gente tem cataratas do Iguaçu. Cara, a gente tem tanta coisa do Oiapoque ao Chuí e a galera não vem aqui por conta disso. Cara, né? é muito. A quantidade de turismo que a gente tem aqui num ano é uma coisa ridícula perto de muitos países. Cara. Ridículo. Tipo, 6 milhões e pouco turistas. Porra, você pegar uma cidade, em qualquer cidade europeia lá, em qualquer país europeu lá, uma cidade... sei lá, Florença na Itália, putz, isso eles devem ter em meses, entendeu?
E olha o tamanho do Brasil, como você falou, olha tudo que a gente tem aqui, mas... Olha tudo, isso aqui era pra ser um E potencial. eu vou te falar, enquanto não resolverem essa parte aí, eu acredito que pelo menos turismo internacional a gente vai ficar patinando nisso, não vai sair muito Vai disso. ser um Isso é subpaís. perigoso pra gente, imagina pro cara que vem de fora, que tá acostumado a pegar o celular dele e sair Totalmente suscetível, né? E fotografando. outro, o cara que é de fora, ele chama muita atenção Sim. quando ele tá indo numa viagem, né? O cara às vezes com a câmera, o celularzão na mão, É. o jeito de se vestir, né? Ele vira alvo, né? É fogo. Olha só aí, ó, Sri Lanka. Bom, então você já resumiu, cara. Assim, já me convenceu, com certeza quem tá nos assistindo aí, você convenceu É pro legal. Sri Lanka. Se você vai pra região, vale a pena. Você vai fazer uma viagem grande, talvez não gastar, sei lá, tem um mês pra ficar ali na região. Porra, dá pra fazer um monte de coisa ali. Dá pra fazer Sri Lanka uns dias. O Nepal é do lado. Do lado. E talvez uma parte da Índia ali. Pretende voltar pra lá, ô Gleicon? Cara, a Índia eu quero voltar. E pro Sri Aquela Lanka? região, Sri Lanka talvez. Tipo, pra conhecer algumas outras regiões que eu não conheço ali do país, né? E ver os bichos ficam mais pro norte, né? A gente não chegou a ir pra lá. Sim. É, Chegou a fazer o safari lá? Você chegou a ver elefante lá no Sri Lanka? a gente viu, mas não fez safari, nada. A gente viu de longe, assim, sabe? E eles ficam- Tem umas plaquinhas, é muito engraçado. Na estrada tem plaquinha, tipo, cuidado com animais selvagens, né? E qualquer lugar. Aqui no Brasil até tem, né? Aqueles... Sim. Os viadinhos que aparecem lá pra você não atropelar. Lá aparecem as plaquinhas de elefante. Cuidado com os elefantes, mas a gente viu de longe, assim. No meio do... Como é que Eles ficam soltos, assim. Tem Caramba, alguns cara, isso lugares, é um negócio muito louco. Mas tem áreas que você consegue ir pra ver mais de perto mesmo, né? Mas é massa, cara. É muito legal. É um país que vale a pena. Assim, economicamente falando e culturalmente, e gastronomicamente, é um lugar Eu top. diria que pode ser assim, né? O pessoal, né? As pessoas comentam muito a respeito da Tailândia aqui. O caro de ir para a Tailândia é a passagem, né? É. E acabou, né? Porque chegou lá tudo é muito barato. Aquela então, região assim, em geral é assim. A própria Índia é muito barato pra gente, né? Sim. Né? Índia, Nepal. Aí tem uma outra cidade, né? Você pega Nepal, daí você chega em Katmandu, daí talvez algumas coisas são um pouco mais caras porque é o centro do turismo do país ali e tem turista do mundo inteiro. Então você tem um pouco mais de coisas mais caras, hotéis um pouco mais caros, mas você acha muita coisa barata. Se você comparar em viajar para qualquer outro lugar, América do Norte, Europa, isso é muito barato, né? Ficou bacana, Gleico. É bem barato. Bom, a gente tá chegando aí no final do nosso episódio. Esse, com certeza, foi difícil, hein, cara, pra te trazer, hein? Pois é. Porque Né? quando não tá trabalhando, tá viajando. Quando é que tem tempo pra vir no podcast, né? Mas vamos vir outras vezes. Vamos, porque, pô, ó, você já foi pra lugares assim que às vezes o pessoal nunca ouviu falar, né? Igual a gente tava comentando. Fiji, Tonga, eu nunca ouvi falar. Tonga, acabei em de Tonga. voltar, vamos Acabou conversar de sobre voltar, Tonga uma vamos outra falar hora. depois de Que Tonga. é bem Pô, legal. a Índia, a riqueza cultural que a Índia tem pô, o pessoal pensa em Índia, às vezes pensa de maneira pejorativa, o país que às vezes só que, pô, a Índia já mandou sonda pra Lua, né, cara? É um país extremamente desenvolvido, né? Sim. Também, assim, em alguns aspectos, né? É um contraste animal. Se você quer ver contraste mesmo em tudo, você tem que ir pra Índia. E não ficar indo para os Estados desenvolvimento Unidos. humano, E não ficar indo para os Estados Unidos entrando em outlet. E é uma experiência de vida, assim mesmo, porque você sai um pouco diferente. Assim, a Índia realmente dá uma pegada pesada. Assim. Porque é um povo fantástico também. Fantástico, assim. É muito legal. E eu adoro comida indiana. Nossa, comida indiana é muito boa também. Se souber os lugares certos de comer, putz, você se esbalda, porque é muito bom. Bacana, Gleco. Obrigado aí pela sua presença. Valeu, obrigado pelo convite. O primeiro episódio de muitos, viu? Pois é, esperamos. Vamos esperar aí quando no seu stopover aqui no Brasil, porque aqui é o stopover, né? Vamos combinar. Geralmente tô por aí ainda. Cara, obrigado então pela presença, tá? Pessoal, obrigado. Então, visite Sri Lanka. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Pô, comenta aqui se você também já esteve em Sri Lanka, se você tem vontade também para Sri Lanka. E a gente vai se falando aí. Pode Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Até mais.